Planilha para o cálculo de ventilação natural e forçada. Temos neste menu 8 formas diferentes para o cálculo da vazão de ar, com foco na remoção do calor sensível. Será demonstrado um desses métodos, vazão de ar para remoção do calor sensível pelo método de exaustão natural. Premissas. Nessa primeira aba, devem ser preenchidas as premissas listadas no canto esquerdo. Essas premissas são: calor sensível dissipado por equipamentos, a temperatura do ar exterior, temperatura do ar a ser mantido no ambiente interno, área total das aberturas existentes das entradas de ar, área total das aberturas referente às saídas de ar, a velocidade do vento que sopra, o desnível entre as janelas, que seria o quanto tem de desnível entre a janela de entrada e a janela de saída, e as dimensões do galpão. A seguir, existem 8 etapas para complementar o cálculo total. A primeira dela é o cálculo da vazão de ar para a remoção do calor sensível, onde são utilizados o valor do calor sensível total a ser removido, o diferencial de temperatura e o calor específico do ar, além de sua densidade específica. 2. Cálculo da vazão de ar devido à pressão do vento. Nesta etapa, devemos estar adotando um fator com base no direcionamento do vento, sendo que, se os ventos forem perpendiculares, adotaremos um fator dentre esse descrito aqui, entre 0,5 a 0,6. Caso os ventos forem em diagonal em relação à empena, aí devemos considerar de 0,25 a 0,35. Devemos observar também que a área que é escolhida de forma automática é a menor área entre a entrada e a saída, que neste caso é a área de entrada. Temos aqui o valor de vazão calculado em função da velocidade do vento. Item 3. Cálculo da vazão de ar devido à diferença de temperatura pelo efeito chaminé. Neste cálculo aqui é levado em consideração a diferença de temperatura entre o ambiente externo e interno e o desnível entre as janelas, resultando nestes valores de vazão. 4. Caso ocorra das aberturas de entrada e saída do ar serem diferentes, é necessário aplicar uma correção na vazão do ar. No nosso caso de exemplo, a nossa entrada do ar possui 7 metros quadrados e a saída 12 metros quadrados. Então, deve ser aplicada uma correção em cima desse diferencial de áreas. Esse diferencial de áreas nos resulta num fator de 1,714. No item 5, nós temos um gráfico abaixo, no qual tem a porcentagem de aumento a ser utilizada, que é baseada nesse fator logo acima. A planilha em si, ela já mostra o resultado de forma automática. Então vamos entender. No eixo horizontal, nós temos a relação entre a entrada e saída, que é de 1,714, no qual automaticamente ela já localizou esse valor. Onde, cruzando com a curva de linha azul, nós temos à esquerda qual o valor de porcentagem que deve ser acrescido para a correção dessa vazão de ar. Então, para o nosso exemplo, ele nos resultou um valor de 20,86%, no qual essa porcentagem teve a sua vazão corrigida para este valor resultante. Essa vazão que foi corrigida é a vazão referida ao item 2,
que é a vazão devido à pressão do vento. Então, esta é a vazão que foi corrigida neste ponto. No item 6 é realizada a soma dessas duas vazões, no qual é a vazão referente à ação simultânea do vento e da diferença das temperaturas, onde nos resulta numa vazão total de 13.567 metros cúbicos por hora. No item 7, nós temos a relação entre as duas vazões total, no qual é a relação entre a vazão pela diferença de temperatura e a vazão total. Aí o que nós temos que fazer agora é uma correção dessa vazão, levando em conta a simultaneidade dos efeitos da pressão do vento e das temperaturas. Desta forma, a gente tem que observar no gráfico qual será o fator de multiplicação da vazão na vazão QT para se obter a vazão total real. Então, automaticamente, conforme o gráfico de cima, acontece no de baixo. Nós temos uma relação aqui de 53,2%, onde o gráfico aqui o vetor identifica automaticamente a porcentagem, cruza com esta linha preta, que é a linha de referência, e nos resulta num fator de multiplicação de 1,44. Este fator de 1,44, no item 8, ele vai ser corrigido em função desse fator. Então, a nossa vazão total é agora de 10.367 metros cúbicos por hora, no qual essa vazão está sendo corrigida lá referente ao item 3, que é o da diferença de temperatura. Então, o valor de 7.222 foi corrigido através desse valor aqui de relação de porcentagem e nos resultou nessa vazão total real. Agora chegamos ao final do nosso cálculo. Resumo. A primeira vazão de ar que está sendo mostrada aqui é a vazão de ar necessária para a remoção do calor sensível, que foi aquela primeira vazão calculada lá no item 1, onde aqui ele nos mostra qual seria a vazão necessária para conseguirmos remover todo o calor sensível com base no diferencial de temperatura que nós identificamos lá nas premissas. E aqui na parte inferior, ele está nos mostrando um resultado de qual é a vazão real que nós conseguimos atingir com a ventilação natural, levando em consideração o diferencial de temperatura, as áreas de abertura, de entrada e saída e o desnível entre as janelas. Então, concluímos que precisamos de uma vazão de 25.819 para poder remover todo o calor sensível. Porém, a nossa ventilação natural vai conseguir nos gerar no máximo 10.367 de vazão de ar movimentada. Dessa forma, nós temos aqui uma análise automática, onde ele já está nos fazendo uma observação que a vazão resultante pelo efeito natural ficou menor do que o necessário para a remoção do calor sensível, sendo necessário incluir uma ventilação forçada para complementar o volume de ar necessário. Então, o que acontece? Como pela ventilação natural nós conseguimos movimentar no máximo 10.367 e precisamos de 25.819, significa que além dessa ventilação natural, precisamos incluir uma ventilação forçada no valor de 15.453 metros cúbicos por hora, suprindo dessa forma a vazão que nós precisamos para remover o calor sensível e manter equilibrado o diferencial de temperatura entre o ar externo e interno que nós objetivamos no começo desse cálculo. Temos ainda 7 outros métodos de cálculo para a remoção do calor sensível. Adquira sua planilha agora mesmo e desfrute de todos eles.